não deixemos de congregar, como tem costume alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então vamos ajudar uns aos outros, estimularmos uns aos outros, diz ali, façamos admoestações, animarmos uns aos outros a andarmos no caminho do Senhor. Eu lembro de uma irmãzinha há muitos anos atrás, era uma manhã de domingo, tinha escola dominical e acho que estava chovendo e ela não se animou de ir na igreja. Ela pensou, vou fazer meu culto aqui mesmo, aqui em casa, e ficou na cama, ficou deitada e pediu uma palavra de Deus e abriu a Bíblia ao léu da sorte. Alguns crentes têm esse costume de fazer assim, de abrir, dizer, Deus vai me falar aqui. E ela foi lá para Provérbios 6, que fala assim, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, para encruzar os braços. E daí lá fala assim, até quando o preguiçoso vai ficar aí dormindo na tua cama? Aí ela pensou assim, para mim esse texto, Deus está falando, eu não posso ficar aqui nessa cama. E aí levantou e foi para a igreja, ainda que ela ouviu. É interessante, só que também eu estava pensando na forma que eu estava trazendo os textos já nesses últimos domingos. Eu falei a respeito do filho pródigo, aquele filho que estava achando que estava perdendo a sua vida e que tinha que aproveitar a sua juventude. E se ficasse na casa do seu pai só ia trabalhar e não ia aproveitar a vida. Então ele resolveu romper com o pai, pediu a parte da herança e o pai lhe deu a herança e ele foi embora. E diz o texto que ele gastou todos os seus bens com festas, com meretrizes e isso e aquilo. Mas quando tudo estava mal, que ele não tinha mais nada, também não tinha mais amigos, e ele foi cuidar de porcos e ficou com vontade de comer aquela comida. E aí ele caiu em si, diz o texto, caindo em si. Diz, que loucura que eu estou fazendo. Meu pai lá na minha casa, o jornaleiro se dá muito melhor que eu aqui. O jornaleiro é o menor salário na casa do meu pai, mas ele tem tudo para comer. Então eu vou ser pelo menos um jornaleiro na casa do meu pai. Se eu for um jornaleiro, já está muito bom, porque essa desgraça eu não quero mais. A pessoa, ela muitas vezes acha que está sendo infeliz com o que tem e o que Deus está dando. E ela não tem noção de o que pode ser pior. E aí ele experimentou o que pode ser pior e achou que então ser um jornaleiro era já uma coisa muito boa. E ele disse, eu sei que eu matei meu pai num certo sentido e eu não tenho mais direito de ser filho, mas eu posso ser jornaleiro. E aí ele foi. Não vou ser burro também de perder essa oportunidade. No geral, nós somos esse filho pródigo. Aquela frasezinha, quem não vai por amor, vai pela dor. Aí, por final, quando o pai o recebe com alegria, há uma festa que o pai faz para esse filho, mata o novilho cevado, e o filho mais velho que estava na casa, que não foi embora, que ficou trabalhando com seu pai todos esses anos, ele ouve a festa, ele ouve as músicas, e ele pergunta o que está acontecendo. Aí contam para ele, os servos contam, o teu irmão voltou, e o teu pai está fazendo a maior festa para ele, porque está muito contente que teu irmão voltou, e matou o novilho cevado, vai lá. E ele não quis entrar, e ele ficou chateado, muito magoado, ele era ressentido com esse irmão, e eu acredito que ele já achava que seu pai amava mais o filho pródigo, o irmão mais novo, e ele menos amado, então ele guardava mágoas.
E vocês lembram de como ele cobrou do seu pai, um mau testemunho do seu pai de receber aquele filho, de que ele também tinha uma mágoa, mata o novilho cevado para esse filho que não vale nada, e eu que trabalhei a vida inteira, todo o tempo fui fiel, nunca desobedeci, o Senhor nunca me deu um cabrito sequer. E na verdade, o pai estava dizendo, esses cabritos todos eram teus. Mas o pai não ia dizer isso. O pai não ia dizer assim, pega esse cabrito, mata lá com seus amigos. O pai nunca ia fazer isso. O pai também nunca ia fazer uma viagem, encontrar o filho pródigo lá na sarjeta e lavaria o seu filho, levaria para um hotel, em algum lugar para ser tratado. Também não arrumaria dinheiro para pagar suas dívidas, não arrumaria alguma coisa para resolver seus problemas. Esse pai não ia fazer isso. Como também não disse, pegue um cabrito lá, mata e faça uma festinha com seus amigos, para aquele que ficou em casa. Mas estava certo que tudo que era do seu pai, era também do filho mais velho. Porque ele deu a metade dos bens. Então a outra parte era do filho mais velho. E ele, pela lei, ele sabia disso. Mas ele usa de argumentos fantasiosos, de argumentos carnais, para prender o seu pai. E para poder ficar com essa mágoa no seu coração e poder jogar essa pedra a qualquer hora que viesse. Muitas vezes o religioso acaba sendo isso. E o texto, na verdade, está falando a respeito dos líderes religiosos que há muitos anos servem a Deus, servem a igreja, mas não nasceram de novo, não se converteram a Jesus. Louvam o Senhor com os lábios, mas o coração está longe. Quando Jesus curava aquele cego de nascença em João 9, eles não louvavam a Deus pela cura do cego. Eles achavam que o cego era um charlatão, que o cego era alguém que estava sendo usado por Jesus para enganar a multidão. E aí eles iam investigar de onde realmente ele era cego, e foram investigar com os pais, e colocaram ele em perguntas, e ele teve que responder perguntas, porque o coração daqueles religiosos estava endurecido. Quando Jesus libertava uma pessoa de um demônio, em vez deles louvarem a Deus pela libertação, eles questionavam, mas ele fez isso em dia de sábado, ele não podia ter feito isso no dia de sábado. Porque o coração deles não era do Senhor, era da igreja, mas não era de Deus. Aí muitas vezes eu fiquei também pensando assim, que muitos podem pensar, eu posso fazer meu culto em casa. Como aquela irmãzinha. Então se a igreja é todo esse problema que Jesus está falando e que o pastor está falando, então eu também não vou dar muita bola para a igreja. Aí eu sei, e há uma tentação nesse sentido. Porque a gente se frustra com as pessoas, a gente se frustra com os irmãos, a gente se frustra com a igreja, a gente se frustra com o pastor. E aí a gente acha que é melhor fazer o culto em casa. E eu queria tratar um pouquinho sobre isso. Porque ele diz assim, não deixe de congregar como alguns têm costume, porque também devem ter arrumado argumentos para isso. Então, às vezes a igreja pode ser um problema. O teu irmão pode ser um problema.
Aquelas pedras no fundo do rio, elas são todas redondinhas. Mas elas nem sempre foram redondinhas. No passar de muitos e muitos anos, a água passando ali e mexendo aquelas pedrinhas, uma em contato com a outra, elas vão quebrando suas quinas. E com o passar do tempo e o contato de uma com as outras, elas vão ficando arredondadinhas. Então Deus, quando Ele pensou nas nossas quinas, nos nossos defeitos, Ele também pensou na igreja de uma forma de nos livrar dessas quinas, desses defeitos. Mas precisa haver comunhão entre os irmãos para que isso aconteça. Tanto que Jesus diz assim, lá em Mateus 18, verso 15, se teu irmão pecar contra ti, vai e fala com ele a sós. Se ele aceitar a tua reconciliação, você ganhou teu irmão. Depois ele vai dando outros passos. Se a pessoa endureceu o seu coração e não quer, e ele vai falando assim, tudo que ligardes na terra vai ser ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Se vocês não se acertarem como irmãos, também está sendo desligado no céu. Se você não ama seu irmão, e se você não perdoa seu irmão, também eu não te perdoo. Essa é a palavra. Então, assim, o critério que Deus tem para nos julgar, no dia que vamos entrar no juízo de Deus, é como a gente conviveu com os nossos irmãos. Mas se eu não quero conviver com os meus irmãos, complicou esse critério também, porque não tem como ser diferente. E ele diz lá no verso 19 do capítulo 18, se 2 ou 3 irmãos estiverem orando e reunidos e orarem juntos e concordarem sobre um assunto, eu vou responder sua oração. E lá no verso 20 ele diz assim, eu vou estar no meio dessa oração, eu vou estar com você. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio. O que Jesus está dizendo assim, que não tem como alguém ser discípulo de Jesus e ser uma ilha, viver isolado dos seus irmãos e não ter amor pelos seus irmãos, não ter apego aos seus irmãos. Não tem como. Faz parte do plano de Deus. Gente, a igreja não é o caminho da salvação. Jesus é o único caminho e a igreja não é. Mas por outro lado, aquele que é discípulo de Jesus, aquele que nasceu de novo, não consegue ficar fora da igreja, não consegue ficar fora da vida dos irmãos. Você sabia disso? Vocês lembram que lá em Mateus 16, Pedro disse, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é assim? O que Pedro estava dizendo? Pedro estava dizendo que Jesus era o prometido de Deus para Adão e Eva. Quando Deus disse para Adão e Eva, eu vou mandar o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. E esse descendente era chamado de Messias, filho de Davi, que em grego é Cristo. E Pedro está dizendo, Jesus, o Senhor é o descendente que viria para esmagar a cabeça da serpente. Aí Jesus disse assim, isso que você falou é a rocha da salvação. Pedro, você é uma pedra. E sobre o que você falou, eu vou colocar essa pedra. Cada um de nós somos pedras. Pedro falou que todos nós somos pedras e somos pedras vivas, e uma é colocada sobre a outra e forma uma grande construção, mas todos nós somos pedras que fomos colocados sobre a rocha que é Jesus, que Ele é o descendente que esmagaria a cabeça da
serpente. Então, na tua vida, Paulo lá em Romanos fala assim, na tua vida, a serpente precisa ser esmagada. E há formas de a gente esmagar a cabeça da serpente em nossa vida. Aquilo que Jesus realizou na cruz, esmagando a cabeça da serpente, precisa acontecer no nosso dia a dia. Quando a gente se humilha, quando a gente se reconcilia, quando a gente se acerta com o irmão. Jesus disse, se teu irmão pecar contra ti, vai lá e fala com ele. Se você diz assim, não, eu não vou falar com ele, foi ele que errou. O diabo está com todo o seu veneno. Mas se eu vou lá e falo com ele e consigo reconciliação, o diabo foi derrotado. Se eu me acerto com o meu irmão e eu me abraço com o meu irmão e temos comunhão e alegria, apesar do pecado, apesar da ofensa, apesar das diferenças, a cabeça de Satanás está sendo esmagada na nossa vida. E é isso que é a grande vitória. E aí Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, essa é a construção. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não está dizendo as portas do inferno não prevalecerão contra Pedro, contra você, contra o Alisson. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja vai invadir o inferno e arromba as portas do inferno e tira pessoas de dentro do inferno. Mas não é o Alisson, não é o pastor Marcos, é a igreja que entra. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio. Eu vou responder suas orações, eu vou estar com vocês. É a igreja que invade o inferno. É a igreja que vai atrás de almas perdidas que estão presas pelos seus pecados nas garras de Satanás. É a igreja que faz isso. Não tem outra forma. Jesus não fala o nome de Pedro. Jesus não está falando Marcelo. Jesus está falando a igreja. Então quem quer ficar fora da igreja, provavelmente também está fora de Jesus. Porque ele está dizendo assim, é a igreja que invade o inferno. Ele não está dizendo Pedro. Ele não diz que você é uma ilha. Ele diz assim, você é uma pedra junto com uma outra pedra, junto com uma outra pedra, e forma um edifício que foi construído sobre a rocha Jesus, que ele é o Messias prometido que esmagaria a cabeça da serpente. Lá em Romanos capítulo 10, verso 13, não sei se vocês lembram, que já foi meditado aqui numa pregação do Renan. Lá diz assim, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como vão invocar se a pessoa não crê em nada? Como a pessoa vai crer se a pessoa não ouviu? Mas como vai ouvir se não há quem pregue? Mas como pregarão se não forem enviados? E vocês sabem quem é que envia? Quando eu fui chamado ao ministério, eu fiz seminário, aí eu fiz todo um tempo de preparação para o meu ministério. Mas foi dentro de uma igreja, pelas lideranças da igreja, eu me ajoelhei e toda aquela liderança estendeu a mão sobre mim e me deram autoridade, que veio de Deus, mas a igreja é que faz isso. Não foi uma coisa que eu fiz sozinho, eu e Deus no meu quarto. Foi entre eu e Deus o chamado, mas eu tive que passar por um processo enorme.
eu tive que ser questionado, sabatinado, eu tive que estudar muito tempo. E aí eu tive que me ajoelhar num momento. As pessoas, as lideranças iam impor as mãos diante das outras pessoas, diante dos demônios, diante do diabo e diante dos anjos. E Deus estaria dando essa autoridade, mas através da igreja. Então a gente precisa pensar nisso. Em Marcos capítulo 2, Jesus, ele cura um paralítico. Mas vocês lembram como é que funcionou? Diz o texto que tinha 4 homens que estavam carregando aquele paralítico. E Jesus estava pregando dentro de uma casa. E não tinha como entrar naquela casa, que a multidão era enorme. Tinha muita gente dentro da casa e muita gente fora da casa. Muita gente. Eles olharam assim e daí pensaram: vamos voltar uma outra hora. E em outro momento, quando não tem tanta gente atrás de Jesus. Mas também eles podiam ter pensado assim: mas se a gente vier outra hora, Jesus já não está mais aqui. Jesus já foi para outra cidade e nós vamos perder a oportunidade. O que eles fizeram? Diz o texto que eles subiram por fora da casa. Foram lá em cima da casa, descobriram o eirado. E desceram o paralítico como que num leito. E Jesus olhou para aqueles homens e disse, diz o texto, vendo-lhes a fé. Jesus olhou para aqueles homens e viu fé naqueles homens. E foi por causa da fé que Jesus curou. Aqueles homens, eles representam a igreja. Eles representam os discípulos de Jesus. Aqueles que levam paralíticos até Jesus. Aqueles que levam doentes até Jesus. Os cansados, os sobrecarregados, que Jesus disse, eu os aliviarei. A igreja tem uma função. Então a igreja não foi feita só para esquentar banco. A igreja ela foi feita para uma missão. Para ajudar pessoas a conhecerem Jesus e nascerem de novo, terem uma nova vida em Jesus. A igreja não foi feita para levar prosperidade aos fiéis. Aí você vem aqui dar o testemunho, eu era pobrezinho, não tinha dinheiro para vir na igreja, tinha que vir de lotação ou a pé. Depois que eu entrei nessa igreja, então eu fiquei milionário, tenho tantos caminhões, tenho tantas empresas, tenho isso e tenho aquilo. Isso eu estou falando tudo que eu já ouvi. Eu não estou inventando nada. Eu ouvi isso. Eu vi uma moça falando isso. E ela ficou muito rica. A igreja não é para isso. Pode acontecer isso. Mas a igreja não é para isso. A igreja é para levar doentes, levar pessoas que estão enfermas na fé, que estão em pecado, que estão caminhando para o inferno, e ajudá-las a irem para o céu. Essa é a função da igreja. Jesus chamou a igreja para isso, como aqueles 4 homens. Então lá em Gálatas 5,13 diz, seja servo um do outro. Efésios 5,21 ele diz, sujeitai-vos uns aos outros. Colossenses 3,13 ele diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Lá em Tiago 5,16 ele diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Quando Jesus estava lavando os pés, lá em João 13,14 ele diz, lavai os pés uns dos outros, porque ele diz, assim como eu fiz, façais vós também. Como eu lavei os pés dos discípulos, vocês também devem lavar os pés.
Quando ele diz, seja servo, é nesse sentido, vai lá e lava. Mas às vezes confessar o pecado uns aos outros é complicado, porque se eu falar do meu pecado, aquele irmão vai sair me criticando, vai sair me julgando. Nós precisamos nos tornar irmãos. Nós precisamos nos tornar discípulos. Até chegar nesse ponto de podermos confessar os nossos pecados uns aos outros. Do Alisson poder chegar para o Marcelo e dizer, Marcelo, eu estou com um problema. Eu só estou pensando em dinheiro. Eu não consigo controlar as minhas finanças. Eu não estou sendo fiel nas finanças. Eu não estou sendo fiel no casamento. Eu não estou sendo fiel com os meus filhos. Precisa haver esse tipo de conversa. Porque um está lavando os pés um do outro e está ajudando um ao outro. O nosso coração ele vai ficando tão cheio do amor de Deus que a gente não está querendo criticar o outro e daí sair correndo para fazer fofoca. Viu o que o Alisson é? O que ele falou? E aí a pessoa fica falando mal. Isso não é do discípulo. Discípulo não faz fofoca. Nem tem o seu coração ligado nisso. Sabe qual a última? Não, o discípulo, ele ama tanto, não tem lugar para esse tipo de assunto. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e vermos se de fato nós estamos sendo igreja, sendo discípulos de Jesus, para termos essa capacidade de chamarmos o irmão, convivermos com o irmão e podermos abrir o coração para aquele irmão. Por que eu não tenho coragem de abrir? Porque ele vai falar, mas na verdade eu também não sou confiável. Se a luz que em ti há for trevas, tudo vai ser trevas. Então a gente precisa se converter. E nós precisamos nos tornar discípulos de Jesus, de fato. E ter o coração cheio do amor de Deus, para a gente poder ser servo um do outro, se sujeitar um ao outro, ser suporte um do outro, orar um pelo outro, perdoar um ao outro. Só para terminar, eu creio que tudo isso que eu estou falando também tem a ver com a ceia, porque Jesus, naquele momento da ceia, estava lavando os pés dos seus discípulos. Então aí está esse assunto. Eu não sei se eu ouvi um pastor pregando, eu não lembro se era uma anedota ou era um sonho. E ele foi para o inferno e ele foi para o céu também. E ele viu que lá no inferno tinha assim uma mesa grande com muita comida, mas todo mundo que estava lá estava magrinho, passando fome, mas tinha muita comida. E ele foi no céu e ele viu também mesas iguais à do inferno, cheio de comida, fartura, como lá no inferno, tinha muita comida. Mas todo mundo que estava lá estava gordinho, forte, animado. Aí ele foi olhar bem, ele viu que as talheres que tinha lá, elas eram enormes. E o povo de Deus, eles pegavam a comida assim, e daí servia o outro. E aquele servia esse, e aquele servia. E lá no inferno, cada um pegava e tentava colocar, mas não conseguia colocar na boca. Então eles não conseguiam comer. Porque no inferno as pessoas estavam egoístas. Elas não tinham essa capacidade de servir uns aos outros. O egoísta quer só para si. E quem quer só para si, acaba perdendo. Quem é muito mesquinho e aperta demais, acaba estragando o que apertou e ainda vazando no meio dos dedos.
o ganancioso, o egoísta, o avarento, o que ama muito a si mesmo, os seus prazeres, ele acaba não tendo alegria. Ele acaba saindo frustrado na vida. Então, assim, nessa ilustraçãozinha é o inferno. O egoísta não consegue servir o outro. No céu, um servia ao outro. E aí, eu queria que você pensasse nesse sentido. Como está sendo a sua vida? Está vivendo de uma forma egoísta? Montando o seu castelinho aqui na terra? Lembra que a gente falou uma coisa? Acho que já faz 2 anos. Eu falei assim, ore nesse ano para Deus te dar uma alma. Ore para Deus abrir uma porta para você poder ajudar uma alma, só uma alma, para encontrar com Cristo. Só uma. Eu não sei se já fazem 2 anos isso, mas eu queria que você lembrasse o que você fez, se você gastou algum tempinho orando sobre isso, se você ajudou uma alma conheceu Jesus através de você? Uma só. Será que era muito em 2 anos? Então, está aí para a gente pensar.